inconsciente, ele é muito maior do que o meu eu consciente. Claro. Não é? Você conscientemente... O meu Hulk é maior do que o meu Bruce Banner. Pronto, vamos devagar. Você conscientemente é limitado de acordo com a sua intelectualidade. Uhum. Você consciente é o que você conseguiu construir a partir de uma apropriação de conhecimento. E você consciente. Você inconsciente está muito além disso aí. São situações que você percebe, sabe, mas não sabe que sabe. São situações que você herdou, são situações que você sente, são situações que você convive na sociedade, né? São situações que você não expressa claramente, embora ela lhe manobre, embora ela lhe conduza. Entendemos isso? Sim. Entendemos isso. O negócio aqui é entender isso. Pergunte. Eu falo demais. Por exemplo, eu tenho milhares de conhecimentos aqui que eu não consigo acessar mais. Eles estão aqui, mas eu não consigo acessar isso aí. Mas vamos falar. Sim. Eu tô... Emburreceu. Todo mundo, teoricamente, tem muito mais conhecimento do que sabe que tem. Sim, claro. O que é o meu conhecimento mais antigo? Você consegue acessar na pessoa o primeiro aprendizado dela? Não, porque imagina eu criança, né? Eu aprendi alguma coisa ali que eu já não me lembro mais. Sim. Teria como eu resgatar isso? Não, mas essas coisas lhe influenciam no seu dia a dia sem você saber. Esse é o grande negócio. Entendo. São os impulsos que você recebe de todo um background de conhecimento armazenado. Você recebe esses insights, age sem saber porquê, está lhe manobrando, mas você não se dá conta. O seu universo inconsciente é a sua segunda pessoa. Ela é sua sombra, como disse Jung. Ela está lá embaixo, no universo distante da sua consciência, mas ela influencia você no cotidiano. E você, às vezes, faz alguma coisa e não sabe por que fez. Fez porque essas informações inconscientes, por pulsão, te levou a fazer. Como acontece com as matrizes todas elas, econômica, sexual, psicológica. Você tem matriz para tudo quanto é lado, né? São matrizes que lhe dão impulso. Vou dar alguns exemplos razoáveis, mas claros. O sujeito está na rua e tem uma cena trágica, alguém se acidenta. E aí você sente aquela onda de piedade, de compaixão. De onde veio essa banana? De onde veio sua compaixão? Da sua matriz religiosa, que desde o primórdio da sua vida lhe nutriu com esses sentimentos, né? Você está em uma situação de perigo, né? E você, sem se dar conta, corre desesperadamente ou consegue fazer alguma ação que lhe facilite, que lhe dê saída, que lhe salve, né? De onde veio esse impulso da sua matriz da sobrevivência? Vamos dar uma clareada. O que seria a matriz da sobrevivência? Desde pequeno, desde que a gente nasce, você sabe que é necessário comer, que é necessário beber. São as suas necessidades básicas. Ela te mantém vivo. Você, desde criança, vai repetindo e vai acumulando. Isso forma uma matriz, chama a matriz da sobrevivência. Você não se dá conta dela, mas ela está lá. E aí, imagine que as pessoas estão numa festa de aniversário, todo mundo muito educado, né? E aí descobre uma mesinha cheia de brigadeiro, você sai pulando acima da cabeça do cara para comer primeiro. Por que você faz isso, um ato instintivo desse? Porque comida é alguma coisa que te leva à matriz da sobrevivência. Comida é necessário. Por isso que o cara pega a brigadeira e bota no bolso e sai levando para casa. Eu já ouvi falar isso de judeu, cara. Uma vez um rabino falou pra gente que, tipo, toda festa que tinha, festa chique, sim, que judeus que viveram na Segunda Guerra, sim, ali, sim, os caras vinham comida e pegavam, claro, ali sem parar. Matriz da sobrevivência. Porque lá atrás, aquilo lá tá muito forte neles. Vamos partir de um mínimo detalhe. Para que você possa entender um pouco de como você age possivelmente em determinadas situações, às quais você não encontra justificativa, é preciso que você entenda o que são e como foram construídas suas matrizes. Todas elas, tá? Começa por aí. Você não pode dizer que espera um comportamento adequado de uma pessoa muito educada se ela tiver uma matriz que age no sentido contrário. Por isso que todos nós somos dois. E nunca o que você me diz que eu vou acreditar. Né? Eu vou acreditar, sim, na possibilidade de alguém que vai se apresentar de uma forma tão esdrúxula que nem você conhece.
E está em você. Com isso aí dá para diagnosticar alguns transtornos de personalidade? Também. Alguns transtornos, a maioria deles, na verdade são sintomas. Né? São sintomas de alguns traumas que foram reprimidos. Os transtornos são isso. Sim. É preciso que você tenha uma razoável ideia do que é o trauma, como ele se constrói e qual o sintoma que ele pode despertar. Não é exatamente igual, mas tem uma certa correlação. Vou dar alguns exemplos clássicos, está na história da psicanálise e da hipnose. Mesmo teve uma paciente chamada Maria Teresa Paradis, né? Ela era cega, ela tinha a famosa pseudo-cegueira. Por quê? Quando criança, ela era vítima de incesto forçado pelo pai. Ela não queria ver aquela merda, não queria. E quando ficou adulta, se dizia cega. Cega é uma linguagem simbólica que significa não deveria ter visto aquilo que eu vi. Ela também tinha pseudoparalisia, né? Muito comum isso, nesses casos. O que seria pseudoparalisia? Queria correr e não pôde, queria se evadir do local e foi impedida. Então, eu não lembro mais disso porque está reprimido, mas eu sou paralítica, é como se eu não posso andar. Isso aconteceu com Maria Teresa Paradis, de mesmo, aconteceu com Ana O, de Freud, aconteceu com Sabina Spirit, de Jung, aconteceu com todas essas clássicas, aconteceu com Agostini de Charcot. É preciso que você conheça esses personagens, quais os quadros que elas apresentavam, qual a correlação disso com os traumas reprimidos e como eu poderia encontrar uma certa razoável relação entre a repressão e o sintoma. Não são iguais, mas tem um link. Eu não ando porque não pude correr. Eu não vejo porque não deveria ver. Né? Existem, enfim, situações da fala. Pessoas que foram na infância, geralmente os traumas são na infância, pessoas que foram impedidas de falar. De alguma forma foi limitada ou até espancada para que não falasse. Né? Trauma. Esqueci. Meu inconsciente não lembra disso porque isso me desagrada. Mas na fase adulta, eu não consigo falar, eu emudeço, eu fico gago. É bom não confundir gagueira psicológica com a gagueira fisiológica. Eu tô pensando nisso aqui. A gagueira fisiológica ela tem toda uma estrutura do aparelho fonador alterado. E aí o tratamento, de fato, seria medicamentoso, cirúrgico, coisa que o valha. Ou até nenhum tratamento. No caso da gagueira psicológica, ela foi o impedimento da fala que ocorreu na infância. Que reprimido esse momento, surge como dificuldade de fala na vida adulta. Entendemos isso? Cara, para começo de conversa, ou você entende que banana é sintoma, não dá para falar em terapia, né? Então, olha... mas olha aí, bem, antes todo mundo teria que fazer um diagnóstico antes aí com um psicanalista antes de buscar um tratamento. Não, porque eu abro seu inconsciente e ele mesmo fala por você. Eu não preciso de ninguém para interpretar porra nenhuma. Eu não quero saber qual é o seu problema. Eu quero lhe botar em transe. Você se desbucha, escrita, história, esperneia. Está se curando. Porque isso que está acontecendo é uma linguagem simbólica que revela aquilo que está proibido de sair. Entendemos isso? Sim. Bom, aumentamos nosso leque de conhecimento para discutir hipnose. Você vai partir da psicanálise, da semiótica, da linguagem simbólica e agora de todo esse patrimônio do inconsciente, que seria os valores, arquétipos, etc. Nós temos, enfim, ampliado aí o campo de referência, de antecedentes. Eu preciso de uma antecedência teórica para me posicionar diante disso. Pronto. Preciso de uma antecedência teórica para me posicionar diante disso, mas não preciso dessa antecedência teórica para lhe curar. Porque o que eu preciso para lhe curar é que você vá para o transe. O transe é que cura. O seu inconsciente sabe o problema e sabe a solução. Eu só preciso dar a ele a oportunidade para agir. Mas você precisa se comunicar comigo. Nem a pau. Eu preciso lhe botar em transe. E aí você estribuche. Eu vou sozinho, eu mesmo sozinho. Vou buscar os meus arquétipos. Claro, numa linguagem simbólica, o seu inconsciente não fala. Sim. Você vai estribuchar, fica duro, e contorce, e fica pálido, e puta que pariu, e vomita. Você está se trabalhando nessa linguagem simbólica, você está jogando para fora toda a sua repressão. Por conta disso, você estaria suavizando o seu sintoma, que é o que interessa, que é a terapia. Sim. A terapia do sujeito, não é eu que faço. Eu, terapeuta, tenho um compromisso. Produzir o transe e aprofundar o transe. Aí eu estou dando a oportunidade do seu inconsciente agir. A partir daí, é o seu inconsciente responsável
por fazer com que toda essa situação adversa que está reprimida possa ser aflorada nessa linguagem simbólica, porque ele não vai aflorar falando. Eu não vou então dizer assim, quando era pequeno fez isso, aquilo. Não, não vai. Você não vai falar durante o transe se referindo ao seu trauma. Ele vai sair espontaneamente numa linguagem simbólica. Essa linguagem simbólica é altamente sofisticada. E normalmente ela é sofisticada, mas ela é padronizada, é um padrão. Todas as pessoas em transe, seja lá que transe for, provocado por qual processo for, seria cenários, ritos, sessão de hipnose, não interessa. Todo transe tem a mesma linguagem. As pessoas vão apresentar características que são iguais em diferentes momentos. Elas vão ficar convulsivas, né? A famosa convulsão mesmérica, o mesmo já sabia disso. Eu boto o cara em transe, ele tem uma neurose muito braba, ele vai ficar se batendo, convulsivo, como se fosse uma epilepsia. Ali é uma linguagem, aquela linguagem está dizendo, mesmo nessa simbologia, o que é que está lá embaixo reprimido? Ele está se curando com aquela linguagem. E se bate mesmo. Você já deve ter visto meus vídeos, o cara se bater. O cara vai entrar no transe, ele vai apresentar grito, choro, crise de choro e riso que se alterna. Essa é a linguagem simbólica que te leva ele ao momento do trauma. Portanto, estaria sendo processada a cura. Quando o cara não entende isso e vê uma sessão de hipnose, o cara se batendo, pensa qualquer coisa, menos nessa hipótese. O cara pensa que ali trata-se de uma sessão exorcista, pensa que, enfim, pensa que é uma situação mágica, mística. Não. É preciso conhecimento para interpretar de fato o que está acontecendo. Poucas pessoas sabem interpretar. A maioria interpreta equivocadamente. E qual é o primeiro equívoco que se pode trazer? É o místico, é o mágico, é o religioso, é o caboclo, é o diabo, é o... Não, compadre, aquilo ali é uma linguagem simbólica. Entenda a semiótica e você vai chegar a uma situação razoável de interpretar aquilo sem necessariamente se valer dessa mistificação. E não é perigoso não, professor? Para quem? Então, o transe, por exemplo, eu estou em transe, se interrompe o transe ali no meio do... O bom seria deixar você exaurir. Né? Você vai se bater até você quer mais. Resolve o seu problema. Resolve o seu problema. Eu, inclusive, não quero nem saber. Se está se batendo, não estou nem aí, pô. Deixa lá. Porque quando você sair daquela bronca, você vai dizer, porra, o mundo tá melhor, eu tô mais suave, Ave Maria, tirei 200 quilos da cabeça. Eu não disse porra nenhuma. Né? Você teve a oportunidade de se autotrabalhar. A única coisa que eu fiz foi aprofundar o transe e manter o transe. Mais nada. A terapia é sua. Não há uma interferência. Eu não vou admitir a hipótese que eu falando vá melhorar o sujeito, dando conselho, sugestão. Sugestão para quem? Conselho para quê? Se o inconsciente não entende, fala. Conselho e sugestão é coisa consciente. Eu posso dizer, você vai ser um bom rapaz, maravilhoso, gente boa, você faz, você sim. Eu estou lhe convencendo, isso aí é um convencimento, um lance consciente. Amanhã depois você diz assim, porra, mas eu não sou tanto assim não, e já abandona essa hipótese. Agora, se você, por você mesmo, pelo seu inconsciente, trouxer situações dentro dessa estrutura de informações que você tem armazenada, que possa lhe resultar em melhorias ou transformações, isso vai acontecer. Você no transe, você está naquela se batendo todo, no fundo você está dizendo ali, eu não mereço sofrer tanto, eu não posso passar por isso, eu posso superar isso. É o seu inconsciente que trabalha por você, dentro de toda uma estrutura de arcabouço, de pensamento, de ideias, que foi nutrido no processo de vida. Foi nutrido no processo de vida, no que se refere às matrizes, principalmente. Foi nutrido no processo de vida, no que refere aos símbolos arquétipos, não aos arquétipos, esse é herdado. Mas, enfim, você tem ali todo um potencial imenso que pode dar solução em situações que conscientemente você não consegue. Essa é uma situação, e aí a gente parte para outra conversa mais caceteira. O seu inconsciente é poderoso, muito poderoso. Tanto é poderoso que a maioria das coisas que você faz é por impulso dele e você não se dá conta. Ele tem, se bem estruturado, a possibilidade de te levar a grandes soluções, a grandes resultados. Ou tem a possibilidade de fazer com que você vá a um fracasso infinito. O seu inconsciente é poderosíssimo em relação à sua consciência. É comum as pessoas falarem que conscientemente você processa apenas 10%, inconscientemente 90%. Esses números não são números cabalísticos, mas enfim,
Existe uma diferença muito grande no potencial que você tem no seu inconsciente para lhe valer do que naquilo que conscientemente você pode se dar conta. Tá? Seu consciente é limitado, seu inconsciente é ilimitado. Seu consciente busca respostas que são estruturadas a partir de um conhecimento que você tem intelectualmente. Seu inconsciente lhe revela insights por situações que não dependem do conhecimento que você tem. Entendemos isso? É complicado. Isso é complicado. Mas você falou que assim, a gente resolve... Teoricamente, a gente, por si só, resolve quando a gente entra no transe. Sim. Mas você consegue... me desminta agora. Você consegue jogar insights ali para mudar o que a pessoa é? Consigo jogar insights? Isso, para mudar o que a pessoa é. Não, mas nem a pau. Eu consigo dar conselho. Conselho, Isso. água, cachaça e sacanagem não se nega a ninguém. Aproveitar é outra coisa. Isso aí é conselho. Se você Sim, mas é possível, então, direcionar a pessoa para que ela seja melhor. Conselho, mas conselho, compadre, você aceita, mas tem uma alta resistência. Eu lhe dou um conselho para você ser um cara totalmente diferente do que você é. Uhum. Você reflete. Porra, mas não é bem assim, eu não sou assim. Papai, você contesta. O conselho é contestável. Entendo. Pode até ser aceitado. Eu tenho uma relação de confiança muito grande e você aceita meu conselho e pode até se modificar em algumas coisas. Pode. Mas isso é no plano consciente. A gente não está falando de uma mágica. Está falando de conselho. Conselho, água e cachaça. Você dá a qualquer pessoa. Mas não significa necessariamente que tem eficiência. O que você quer falar é, tipo, induzir a pessoa ao transe e depois Não, ela, mas- no estado de transe, Por que eu não posso? ela mesmo resgatar o subconsciente dela. Por que eu não posso, quando a pessoa está no transe, fazer isso aí? Porque o verbal não vai falar Porque com a eu não mulher, posso falar com a o pessoa, inconsciente. né? O inconsciente não entende fala. Não vai Agora falar com a eu pessoa. posso, no estado de transe, Sim. me valer de alguns símbolos, né, que de fato te toquem nisso. Se você é religioso, por exemplo, tu no ambiente religioso, você no inconsciente, esse ambiente religioso lhe toca no sagrado, lhe toca no divino e você por aí busca soluções. Você fica numa posição mais sugestiva pro sagrado quando tá em Não, transe? você fica numa posição mais suscetível a todos os seus valores, todo esse arsenal de inconsciente. Uhum. Quando você está no mundo inconsciente, quem está dominando ali são seus valores. Quem está dominando ali são seus arquétipos. Quem está dominando ali são suas matrizes. Mas você consegue enxergar isso na pessoa? Você não consegue acessar isso, não? Arquétipo? Sim. Não você necessariamente. Mas eu posso acreditar que determinado arquétipo se vincule com mais força ou menos força, dependendo do contexto cultural que ele está inserido. Se você é um sujeito religioso, vive todo dia na igreja, ou seja lá onde for, eu vou admitir que seu arquétipo do sagrado e do divino é muito forte. Uhum. E ele pode lhe valer. Mas para isso é necessário uma pré-conversa antes. Não, tá em você, cara. Eu só preciso botar você lá no inconsciente. É o seu inconsciente que vai manifestar essas forças. E essas forças seriam razoavelmente relacionadas com a sua história de vida. Você tem um contexto religioso em sua vida? Ótimo. Seu arquétipo sagrado divino vai valer. Você não tem esse contexto religioso? Não vai ser por aí. Mas vai ser outros. Vai ser o arquétipo do sagrado, desculpe, vai ser o arquétipo da força, da justiça, da natureza. É preciso conhecer todos esses arquétipos, né? O que seria o arquétipo da natureza? As pessoas, instintivamente, historicamente, e por antecedência, sabem que é parte da natureza. Todos nós sabemos disso, né? Uhum. Quando você está numa situação onde você se vê elemento da natureza, numa situação de, digamos, de uma paisagem natural, rio, mar, montanha, né? Se você tem esse arquétipo forte, ele lhe transporta para uma possibilidade de melhoria. Você é um sujeito mobilizado pelo arquétipo da natureza. Ponto. Se você vive num contexto religioso sua vida inteira, você é mobilizado pelo arquétipo do divino, do sagrado. Enfim, o arquétipo tem muito a ver, a força do arquétipo tem muito a ver com a história de vida do sujeito, com a inter-relação dele na sociedade. Mas eu poderia dizer que todos esses arquétipos estão em você, porque eles são herdados pelo mais primórdio ancestral. O mesmo arquétipo que você tem é o mesmo arquétipo que o homem da caverna tinha. É o mesmo. O que muda são as representações simbólicas. A cada sociedade, a cada cultura, essa simbologia representativa do arquétipo muda. E é nessa simbologia que você vai buscar a força do arquétipo. Entendeu isso? Sim, para mim o arquétipo são várias garrafas
E aí uma vai estar mais cheia, outra vai estar mais vazia, de acordo com a pessoa, que é a simbologia, a experiência, a vivência dela. Na minha cabeça seria isso. Eu digo assim, todos os seus arquétipos são iguais, com potenciais iguais. Você vai priorizar eles para lhe proporcionar mudanças e transformações de acordo com o seu processo cultural. Eu concordo. Com o processo cultural. Mas não necessariamente que um é mais forte, o outro é mais fraco. Seria a garrafa mais vazia, menos vazia. Entendi. Todos têm o mesmo potencial. Eu priorizo de acordo com o meu processo histórico de vida.